Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de me referir ao diploma propriamente dito do PCP, gostaria de fazer um enquadramento sobre o sector das pescas na nossa região, que eu acho que é importante e este debate também deve servir para isso. Gostaria de dizer que, passados mais 5 anos desde as últimas eleições europeias e, de facto, mesmo tendo eleitos 2 representantes nesse Parlamento, a verdade é que o estado do sector das pescas na nossa região continua a ser, no nosso ponto de vista, calamitoso, porque supostamente foram derramados muitos milhões de euros sobre este sector e o que nós temos é um sector a desaparecer, com menos pessoas a trabalhar no mesmo, com embarcações cada vez mais velhas, cada vez com menos condições para quem lá trabalha e com menos condições de conservação do produto que trazem para a terra. Dito isto, o que nós temos que concluir é que, afinal, PSD, PS, com 2 eleitos diretos da nossa região no Parlamento Europeu, não fizeram mais do que até agora têm vindo a fazer. Se passaram não só 5 anos desde a última eleição do Parlamento Europeu, é verdade, mas estamos também a chegar ao fim de uma legislatura regional e o fim do mandato de um suposto renovado governo regional do mesmo partido, o PSD, que infelizmente, também nada fez para modificar o atual estado do sector pesqueiro na nossa região. Nós sabemos que a pesca representa muito menos do que 2% do PIB da região. Aliás, ele com o sector agrícola não passam de pouco mais de 2% do PIB da nossa região e isto nos tem que colocar, nos deve permitir que analisemos estes sectores produtivos, nomeadamente este das pescas, e façamos uma reflexão séria daquilo que queremos para o futuro. E, como podemos verificar, muitos fundos europeus existem para o sector, muitos foram anunciados, inclusive, por diversos secretários regionais do PSD ao longo dos seus 40 anos de governo, mas, a verdade seja dita, não fomos capazes de alavancar o sector e torná-lo moderno e produtivo ao ponto de criar riqueza e sair daquilo que é a sua atual situação. Vejamos, o Programa Europeu Mar 2020, com uma taxa de execução fraquíssima na nossa região, que não ultrapassa, aliás, que não é mais do que pouco mais de 30%, e que tem como objetivos estratégicos aumentar a competitividade através da inovação e do conhecimento, alcançar a sustentabilidade económica, social e ambiental do sector das pescas e da aquicultura, proporcionar a preservação do meio ambiental e marinho e desenvolver políticas marítimas de forma integrada, proporcionar o crescimento das zonas costeiras e o aumento do emprego, e alcançar a coesão territorial e melhorar as competências e qualificação dos trabalhadores do sector das pescas, se repararmos e se formos sérios, muito pouco, mas mesmo muito pouco sobre isto foi, de facto, concretizado. Se olharmos também para o sector, verificamos que um objetivo que, de repente, passou a ser crucial, mas que até 2012 não era, que é a renovação das frotas de pesca. Até os últimos 5 anos, as eurodeputadas eleitas pela Madeira não foram capazes de reverter a situação que hoje se vive. Portanto, hoje não é possível ainda reconverter as nossas frotas. E, portanto, continuamos a marcar passo também ao longo dos últimos 5 anos. No tocante à aquicultura, se temos em conta aquilo que têm sido as últimas polémicas sobre as explorações que se querem instalar ao longo da nossa costa, a verdade é que, sendo ela aquilo que é conhecido do desagrado de populações e de autarcas dos diversos partidos, isto resulta basicamente de uma grande razão. É que não se estudaram ainda na Madeira os melhores locais, nem quais são, de facto, as melhores espécies para se poder, de facto, implementar esta economia, digamos assim, esta atividade económica que muito pode ser importante para a nossa região, porque nós temos que considerar que é, certamente, também uma atividade que pode ter na nossa região futuro
e que pode ser importante para a economia regional e local de alguns municípios. Mas aqui também vemos que, com mais fundos europeus existentes, com 2 eleitas da Madeira no Parlamento Europeu, o investimento também nos estudos para verificarmos quais são as melhores condições para a implementação destas atividades, não passaram disso mesmo, de intenções. Portanto, nada foi feito. Infelizmente, temos que dizer também que a aposta na investigação está muito aquém do que é necessário. Temos um observatório oceanográfico, mas muito pouco dele a região tem usado. E, de facto, podemos fazer mais no sector das pescas, porque nesse sector, de facto, estamos muito aquém do que era possível fazer. Se queremos, de facto, renovar também as nossas embarcações, temos que nos socorrer de estudos que ainda não existem para certificar as nossas artes de pesca como sustentáveis. E isso é um trabalho que, passado mais 5 anos do mandato europeu e a finalizar mais um mandato regional do Governo Regional, continuamos à espera, a marcar passo. Lembro que na legislatura anterior, nesta Casa, propostas do CDS e do PSD sobre esse sentido foram aprovadas por unanimidade e até hoje, infelizmente, este Governo Regional não concretizou isto que esta Casa aprovou. Indo então ao diploma do Partido Comunista Português, um decreto legislativo regional sobre os apoios ao sector das pescas, que refere aqui os custos do fator de produção e os custos dos combustíveis como travão do desenvolvimento da pequena pesca. Quanto ao primeiro, estamos de acordo, inclusive estamos preocupados com aquilo que o Governo Regional e a Direção Regional de Pescas está a fazer, de alterar as condições de pagamento aos pescadores do peixe que chega à lota. Nós, inclusive, há quase 2 meses, e repito, quase 2 meses, que questionamos a Secretaria sobre este assunto e ainda aguardamos por resposta. O que é lamentável, é uma grande falta de respeito por parte do Governo Regional para com esta Casa e com os deputados desta Casa. Quanto aos custos dos combustíveis, nomeadamente a atribuição do subsídio à gasolina ou um desconto à gasolina utilizada por alguns pescadores. Eu acho que, Sr. Deputado do PCP, mais do que subsidiar, o que importa, de facto, pugnar para alterar o atual estado de situação do sector. Aquilo que eu disse há pouco é que devia ser aquilo que nos deve mover a todos. Não queremos nós aumentar apenas e só os subsídios que damos às diversas atividades, temos é que, de facto, gerar riqueza, contribuir para a geração de riqueza, mudar o atual estado da situação no sector, porque só assim é que, de facto, as pessoas não ficarão dependentes de subsídios, vão ficar dependentes do seu trabalho, da sua capacidade de trabalho, e isso é que, de facto, é que é importante. E o CDS pugna exatamente por aí. Portanto, o nosso caminho é esse, de tentar fazer com que armadores e pescadores tenham melhores condições de ir ao mar, condições que possam, de facto, gerar mais riqueza, trazer novas embarcações que lhes possam dar condições de trabalho, que nos garanta a nós, consumidores, melhor peixe na nossa mesa quando vamos consumi-lo e, ao mesmo tempo, fazer com que tenhamos mais pessoas a trabalhar no sector e que ela deixe de ser moribunda como hoje é. Muito obrigado.